Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Bom, boa noite, Sara. Vamos lá, eu vou convidar aqui a minha amiga a participar. Convidei a minha amiga Sara, Sara Moraes. Oi, Sara. Boa Tudo bem? noite. Tudo ótimo. Gente, Gleide Selma aqui, tá? A gente vai começar uma conversa informal, né, Sara? Sim. Sara vai se apresentar e depois eu vou falar um pouquinho sobre o que é que a gente está fazendo aqui hoje. Pode falar aí, Sara, se apresenta. Para quem não me conhece, eu sou a Sara Moraes. Eu e a Gleide nos conhecemos inusitadamente, mas a nossa amizade está sendo uma bênção na minha vida. Ela tem me incentivado bastante e eu só tenho a agradecer. E agora a gente vai bater um papo entre amigas, né? Isso, é isso mesmo, Sara, você falou bem. Pessoal, ó, primeiro, boa noite para todo mundo que tá entrando aí, Aderaldo, Roberto, Sulis, obrigado, pessoal, valeu mesmo, tá? O objetivo aqui é uma conversa entre amigas. O que acontece? Esse tempo que todo mundo fala em pandemia, em quarentena, em isolamento. Tem isolamento? Tem. E aí, qual é a nossa possibilidade? Encontrar novas pessoas aonde? No recurso que nós temos hoje, né, Sara? Que é através da internet. Então, eu costumo dizer que o Instagram se tornou assim, um grande centro, onde a gente pode encontrar novas amizades, encontrar pessoas que têm os mesmos propósitos, os mesmos anseios, os mesmos pensamentos, e aí a gente vai seguindo. Boa noite, Su. E aí, a ideia aqui foi essa, eu e Sara nos conhecemos através dessas nossas buscas e a gente acabou descobrindo um monte de coisa em comum e a gente percebeu e entendeu que a gente podia transbordar tudo que a gente está sentindo de bom em relação a todo esse movimento que está existindo. Por incrível que pareça, enquanto muita gente está aí do lado de fora, cheia de ansiedade, cheia de aflições, a gente está aproveitando esse tempo para aprender mais, não é isso? Qualquer coisa Sim, com você fala aí, certeza. tá? A gente está aproveitando para aprender, para fazer novos relacionamentos, para se reconstruir. E aí, nesse nosso bate-papo, nós chegamos a esse tema, que é reconstrução. Uma conversa entre amigas. Ou amigos, tá? Não se sintam aí excluídos. É porque, como começou com nós duas, mas todos são muito bem-vindos. Alaide, Prazer, Sulis, brigadão por estarem aí. E o objetivo é o seguinte, gente, é uma conversa entre amigos. Então, vocês podem fazer perguntas, vocês podem participar, tá? Nosso objetivo aqui é ter uma noite descontraída, digamos assim, vamos fazer de conta que vocês foram convidados para uma festa na nossa casa, não é isso? E a gente vai ter aquele bate-papo de amigos, certo? Lore, que bom que você está aí, Lorena. Eu vou passar a palavra para a Sara, porque quem teve a ideia, assim, a gente teve junto do tema, mas a Sara me falou umas coisas que me tocaram bastante em relação a essa história da reconstrução. Sara, eu queria que você começasse aí. Você fala o que você sente em relação a esse tema que a gente colocou, reconstrução,
e depois dos escombros, né? Então fala para mim um pouco o que você pensa dessa coisa dos escombros e da reconstrução. A palavra é tua. Me ajuda. Ajudo. Então, eu acho que você disse bem, é um momento que a gente está aproveitando para aprender, para estudar, para crescer. E eu acho que faz parte, né, para quem está se reconstruindo. E a reconstrução, eu acho que ela vem quando existe uma necessidade, quando você tem uma perda, quando você perdeu alguém, quando você perdeu um projeto, quando você tinha algo construído, algo que aparentemente era sólido e aquilo de repente desmoronou. E você se vê muitas vezes em meio a lembranças, a culpa muitas vezes, aos escombros, né, ao entulho. E para começar uma reconstrução, o que você precisa fazer? Limpar o terreno daquilo que desmoronou. E para isso acontecer depende muito de nós mesmos e muito da nossa confiança em Deus e nas promessas que Ele tem para cada um de nós. Então, eu acho que a introdução é essa, é basicamente isso, né? Eu já passei por momentos muito difíceis na minha vida, nos quais eu realmente me vi em meio a escombros, nos quais projetos meus realmente desabaram. E independente dos motivos, eu acho que foi esse momento que você vê os escombros que eu vi ali, tudo desabando, foi o momento que eu mais senti o amor de Deus pela minha vida. Porque, desculpa, gente, porque assim, de repente você passa por um momento difícil na sua vida e você se sente um nada. Você se sente sozinho, você se sente sem amigos, sem chão realmente, né? E esses momentos me fizeram uma pessoa mais forte e me fizeram também saber que realmente Deus me ama, existe um Deus que me ama. Porque eu ouvia muito falar isso, né? É no deserto que Deus mais fala com a gente. E é verdade, porque você não tem nada, você não tem ninguém, e você só tem Ele através da sua fé. E aí você começa a encontrar aquela luz, né? No fim do túnel, que às vezes você acha que não tem mais esperança. E aí você vai buscando a Deus, vai pedindo a Ele direção, vai buscando na palavra. E aí você vai subindo um degrau, sobe outro, de repente você tá melhor daquilo que você estava. Quando você olha para trás, você fala, nossa, eu não acredito que eu passei por tudo isso, né? E assim, a reconstrução, ela é um processo, ela não é algo que ela vem de um dia para o outro. Ela é um processo gradativo que você tem que buscar, você tem que se dedicar, você tem que se respeitar e você tem que esquecer, se permitir esquecer algumas coisas do passado e seguir em frente. E eu acho que, inclusive no sentido de se sentir culpado por algo. Eu acho que muitas pessoas às vezes ficam travadas na vida por sentirem culpa, ou porque elas mesmas se acusam, ou porque outras pessoas a acusam, ou porque elas mesmas não conseguem se perdoar. Então, a mensagem que eu tenho para passar hoje é, independente daquilo que você fez ou que fizeram com você, você pode recomeçar e você deve se perdoar e perdoar outras pessoas também. Porque o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Você decide perdoar alguém, você decide deixar aquela mágoa, aquilo para trás, aquilo que aconteceu. E eu acho importante você olhar para você mesmo e ver o quanto você é valioso, o quanto você é capaz de crescer, de evoluir, de se sentir querido também, amado. Com certeza, assim, Deus vai colocar pessoas no seu caminho, ou já colocou,
que vão florear o seu caminho de novo. Então eu acho que as coisas vão acontecendo muito gradativamente, mas de uma maneira tão sublime, ao modo de Deus, sabe? É. E aí, quando você percebe, você já está com os alicerces prontos, já tirou todo aquele entulho, e aí você começa a se reconstruir de novo. Às vezes você é uma pessoa que perdeu a vontade de sonhar, né, Gleide? Às vezes a gente, de repente, apanha tanto da vida que as pessoas falam, eu não tenho mais sonho, Mas não consigo mais sonhar. Mas isso também é gradativo. Eu já senti isso também, sabe? De falar, Deus, tá bom, legal, vou sonhar teus sonhos, mas quais são os sonhos, né? E aí a gente vai vivendo e o nosso coração vai sendo curado aos poucos, sabe? Quanto mais a gente conseguir deixar de lado essas coisas que nos prendem, que são pesadas, que são sentimentos ruins, a gente vai deixando o nosso coração leve e aí Deus vai conseguindo trabalhar cada vez mais e refazendo realmente o nosso ser, a nossa alma, colocando alicerces nos nossos corações. E é o que tem acontecido na minha vida e eu conto aqui como testemunho mesmo de vida que eu já tive momentos de total falta de esperança na vida, na minha própria vida. E às vezes muitas pessoas que passam por momentos difíceis, elas perdem tanto a esperança, tanto que elas acabam desistindo da própria vida. E eu acho que se eu puder ajudar alguém nesse sentido, se eu tiver uma palavra que ajude uma pessoa a ter um olhar diferente para a própria situação, eu estou aqui. Porque eu acho que tudo tem um propósito, a gente pode tirar, ensinar, a gente pode aprender com tudo que acontece na nossa vida e nada é por acaso. E se hoje eu estou me reerguendo de algo difícil que eu passei, é porque eu não perdi a minha fé. Assim, você pode perder tudo, mas a sua fé, se ela continuar só um pouquinho acesa, acreditando que Deus existe, aquilo vai crescer, você vai alimentar e você vai conseguir se reerguer de novo. Eu acho que é um processo, esse é um processo muito importante da reconstrução. nossa, mas eu fiquei até sem palavras, viu, Sara? E olha que para eu ficar sem palavras é bem difícil, sabe? Mas é que você bateu muito fundo, você foi muito verdadeira e você falou com uma força muito grande. E eu vou te fazer a pergunta, mas eu senti a resposta, tá? Mas eu quero fazer só para participar. Você acha que você saiu mais forte dessa destruição e desses escombros? E agora essa reconstrução, você acha que você está mais forte? Sim, com certeza. A gente se cria, não é criar casca a palavra, é você realmente criar Uma armadura? musculatura, né? Uma musculatura, né? Para você enfrentar as próximas etapas da sua vida. E com isso, você pode perceber, pessoas que precisam da sua palavra vão se aproximar de você automaticamente. Então, aquilo que você passou não é em vão, você vai poder ajudar alguém. Assim como eu tive pessoas que me ajudaram, que eu falo que são anjos que Deus colocou no meu caminho. No sentido de repente, você vai tomar café com uma pessoa, com uma amiga, ou alguém que você quase não conversava. Aí, de repente, a pessoa te conta uma história do nada, que você nem perguntou nada, e aquela história vai servir como exemplo para a sua vida. Então, isso aconteceu muito comigo e acontece ainda. Mas, assim, eu vejo que tudo é a mão de Deus, sabe? Colocando cada coisa no seu lugar, usando cada pessoa ao seu redor para te falar uma coisa boa, para usar a pessoa na sua vida para você aprender algo diferente. Então, com certeza, eu saí mais forte. Mas eu, assim,
eu tô me reconstruindo. Eu não acho que a gente passa a vida assim, Se né? Se reconstruindo. É. reconstruindo e aprendendo. Acho que nunca a gente vai falar assim, ah, eu me reconstruí, hoje eu tô 100%. Não, porque a vida é uma evolução. Você vai sempre buscando conhecimento, sabedoria, né? E vai Sabedoria. aprendendo coisas novas, né? Mas assim, eu sei que eu tenho uma caminhada aí longa pela frente, né? Mas assim, o, o ponto principal de, assim, acho que o ápice, né, digamos assim, do problema que eu passei ou da situação, ela já foi embora e com certeza hoje eu sou uma pessoa que eu consigo olhar para mim e reconhecer os erros que eu tive, reconhecer as minhas falhas para mim mesma, sabe? Não para os outros, mas usar isso ao meu favor. E eu conversar comigo mesmo e falar, olha, você falhou nisso, então você não vai mais cometer esse erro. Erro. Fica forte nessa área. Então você buscar o fortalecimento das áreas que você sabe que você foi fraco, ou que você errou, que você precisa melhorar, que é o que eu tenho feito. Ô, Sara, eu vejo que você fala bastante em Deus. Me diz uma coisa, sempre foi forte essa sua ligação com Deus ou a partir de determinado ponto você começou a buscar mais? Sempre foi forte a minha ligação com Deus, mas é como se eu tivesse que ter passado pelo que eu passei para eu ter a prova real de que ele realmente me ama, independente de quem eu sou, independente do que eu fiz ou do que eu faço. E aquela coisa assim de você conhecer algo na teoria e conhecer na prática. Não que eu não conhecia antes. Eu andava com Deus, eu buscava Deus, eu lia a palavra de Deus, mas eu senti na minha pele essa questão do amor de Deus, essa questão de ele me ama independente de qualquer coisa, é amor incondicional. Eu consegui sentir isso muito claramente na minha vida. E eu acho que se eu não tivesse passado pelo que eu passei, talvez eu não teria tido essa percepção. Por isso que as experiências boas e as não tão boas assim, elas são importantes na nossa vida, para o nosso crescimento. Quando você fala assim, bom, você está precisando se reconstruir, teve a reconstrução. Então, para ter uma reconstrução é porque tudo desmoronou. O que você acha que ajudou a desmoronar? Não as coisas ao redor, tá? Em você. O que desmoronou? O que foram sentimentos, por exemplo, eu tive muito sentimento de raiva, eu tive muito. Você acha que esse tipo de coisa faz parte dessa destruição, né? Que primeiro destrói tudo e depois a gente vê lá que dá para reconstruir. O que você acha que é? Qual seria o paralelo? Eu acho que foi o acúmulo de sentimentos mesmo. Foram Ruim. sentimentos ruins, exato. E que eu fui deixando tomar conta. E assim, mas não só isso, o fato de eu ter me anulado muito também, sabe? Em Sim. detrimento de algo ou alguém, de repente. E quando você vê, você não sabe nem quem é você mais. Mas no meio disso tudo existem as distrações também, que é quando você tira o olhar de Deus, quando você, Tá sabe, com a gente mesmo, né? então assim, realmente quando você se anula muito ou quando você se esquece de quem você é, acho que o ponto é esse. Quando você se esquece de quem você se perde e acaba deixando sentimentos tomarem conta, sentimentos ruins falarem mais alto. Eu acho que é isso. E aí foi um acúmulo, né? A palavra de Deus fala que um abismo chama outro abismo, né? Então uma coisa ruim vai chamando outra coisa ruim, uma coisa ruim chama outra coisa ruim, não tem um limite. Até você falar chega. Chega. Aí chega,
chega mesmo. E aí você paga o preço de você olhar para aquilo ali que estava construído, você desconstruir e você falar, não, agora vai ser tudo diferente. E você acha que, tipo, dá para fazer isso sozinha? Sozinha, você e Deus? Você precisa de ajuda externa ou não? É você com você mesmo e Deus. Dá para fazer essa reconstrução? Eu acho que dá para fazer você e Deus, mas é mais difícil. É como eu te falei, assim, mesmo as coisas acontecendo naturalmente, era entre eu e Deus o meu momento, mas ele mandava pessoas para iluminar meu caminho. Ele sempre usa pessoas. Também Então, acho que acredito. é essencial você estar conectado com pessoas do bem, pessoas que têm os mesmos princípios que você, sabe? Eu acho que isso é bem importante. Pessoal, ó, boa noite aí. Tô vendo que entrou mais gente. Mônica, Natália, Alexandre, Rony. Gente, muito obrigado por vocês estarem participando aí. E se alguém quiser fazer alguma pergunta ou até alguma afirmação, pode fazer aí, tá, gente? A gente está aqui para conversar. Eu queria que você falasse um pouquinho. As pessoas falam muito sobre identidade. Ah, eu perdi a minha identidade. Eu falando de mim, eu acho que esse é um dos motivos dos escombros, essa perda de identidade. Mas eu quero que você me fale. O que você pensa sobre isso, a perda de identidade? Ou se resgatar essa identidade? Como é? O que você pensa disso? Eu vou começar por hoje. Hoje eu tenho mais consciência da minha identidade, que é em Deus, né? Que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, como eu estava contando antes, eu tive a experiência do amor de Deus na minha vida, independente de qualquer coisa. E eu tenho aprendido muito sobre identidade. A minha identidade está nele. Então, eu acho que nem antes disso acontecer comigo, né? Desse momento acontecer comigo, acho que nem antes, mesmo eu sendo uma pessoa que sempre convivi no meio de pessoas que também tinham a mesma fé que eu buscava muito a Deus, talvez eu não tinha ainda consciência dessa minha identidade. Mas hoje ela está mais. Como que eu posso dizer? Hoje eu tenho buscado mais isso, ela Está está mais mais clara. latente, está mais clara para mim. E cada vez está ficando mais, né? E eu acho que quando a pessoa não consegue encontrar a sua identidade, que ela não tem, ela se perde dela mesma, o que ela faz? É como se fosse correr atrás do próprio rabo e não chegar a lugar nenhum. Em lugar nenhum. É como tentar agradar todos e não estar feliz nunca, não consegue agradar a si mesma, mas, sabe? Mas ela não consegue entender o porquê. Então ela acaba realmente se perdendo e quando se vê, muitas vezes a pessoa não tem um propósito de vida, não tem um objetivo, não sonha mais, porque vive a vida das pessoas ao redor dela, vive para agradar as pessoas, então é Essa, difícil. essa coisa de, você falou agora em propósito, eu já ouvi bastante que o nosso propósito está diretamente ligado àquilo que mais nos aflige. Fala alguma coisa disso aí. Na verdade, eu acho que nosso propósito é isso mesmo, tá ligado aos nossos bloqueios principais, né? E eu acho que hoje eu tô, assim, tô desbloqueando um deles, na verdade, né? Então eu acho que eu tenho me observado bastante em tudo que me bloqueia ou que me incomoda.
e é uma dica para todo mundo que está assistindo. O que mais te incomoda, o que mais te dá medo, o que mais você se irrita, assim, você tem que buscar fazer perguntas para o seu cérebro, né? Faça perguntas para você descobrir por que que aquilo, né, te incomoda tanto, ou porque você tem tanto medo de repente Então, falar em público, né? E então você vai descobrir várias coisas. a gente que o diga, né? É, Ó, gente, tem Natália tá falando aqui, metanoiada aqui. A gente tem um grupo, tá, pessoal? A gente tem um grupo onde a gente está se encontrando, né? E descobrindo exatamente isso aí que a Sara falou, que nós temos propósitos em comum e a gente está buscando superar os nossos bloqueios, as nossas maiores dificuldades. O propósito, a gente sabe que está alinhado com essa coisa das nossas ansiedades, medos, dificuldades. Então, nosso objetivo é estar todo mundo aqui botando a cara para enfrentar e direcionar, não é isso? Direcionar aí para os nossos propósitos. Não é isso, Sara? sim, com certeza. Eu acho que quando você consegue. Eu li uma frase uma vez que eu achei bem legal, assim. Sabe esses posts que às vezes as pessoas fazem, você nem sabe o autor tal, mas você acha a frase legal, posta, né, também tal. E aí era uma mão segurando uma página de um livro e tinha uma data em cima e embaixo estava escrito assim, é, é mais ou menos isso, um dos melhores dias da vida é quando você nasce e o dia que você descobre o seu propósito. Seu propósito. Eu achei super legal a frase. E a data que estava em cima, assim, dessa página do livro, era a minha data de aniversário. Aí eu achei, nossa, vou prestar atenção nessa frase, né? Foi o recado, Mas eu acho não, tenho certeza que é bem isso mesmo. O dia que você nasce é o dia importantíssimo, porque Deus escolheu, te fez diferente de todo mundo, você é único, é um filho muito amado dele, ele veio e te deu o privilégio de você vir fazer parte desse mundo. Só que aí, às vezes, a gente adormece, a gente esquece, como você falou, esquece dos sonhos, esquece. Porque quando um sonho vem para nossa cabeça, não foi só a gente que plantou, foi Deus. Deus plantou lá aquele sonho. Só que aí você fica adiando, você vai colocando outras coisas no lugar, você vai deixando outras pessoas controlarem outros sentimentos, e quando você vê, apagou. E aí é como se você estivesse num sono profundo, aí de repente precisa acontecer algo muito sério, normalmente, né? Sim. Ou uma doença, tem que acontecer uma coisa muito séria para você, ou preciso acordar. E aí, eu até costumo dizer que eu tenho 2 aniversários. Um dos aniversários que hoje eu comemoro mesmo, de verdade, é o do renascimento. O renascimento é esse, entendeu? É quando você acorda e percebe, caramba, tem que encerrar esse ciclo e eu preciso contar uma nova história. Ou de repente até preencher, mas bem preenchido as páginas desse livro, né? De repente eu deixei que alguém contasse a minha história. E aí eu acho que nesse ressurgir, por isso que é tão importante. Por isso que eu acho que é fundamental a gente continuar sonhando, a gente continuar com a nossa busca interior e principalmente tentar ouvir a voz de Deus, né? Que ele vem e fala pra gente desse jeito aí que você falou, sabe? São pessoas que vêm pro nosso caminho, que a gente... Porque eu não sei se isso aconteceu com você, mas chegou um ponto que eu ficava pensando assim, meu Deus, onde é que eu vou conhecer pessoas que pensem como eu penso, que queiram caminhar nesse mesmo propósito, que tenha... E aí, lá, 2 pessoas que cada uma... Você mora onde? Fala aí pro pessoal, você mora onde? São Paulo.
São Paulo. Eu sou paulista, mas no momento estou em Aracaju. E aí, de repente, a gente se cruzou, não é? E Verdade. estamos aqui juntas. Então, assim, eu acho que Deus ele vai trilhando, ele vai colocando ali os bloquinhos e até os entulhos, né? Que a Sim, gente falou dos escombros, eu acho que são pedrinhas que a gente vai colocando ali e fazendo um alicerce que nos torna muito mais fortes e com certeza vai fazer a gente fazer muita coisa legal ainda nesse mundo, né? Que sim, o nosso objetivo aqui é esse, é fluir todo esse sentimento bom que a gente está recebendo, não é isso? Eu com estou dizendo a certeza. gente porque eu e a Sara já conversamos, viu, pessoal? E por isso que a gente está aqui hoje, porque a gente viu que a gente tinha muito em comum. A Sara falando do outro lado, parecia que era eu falando do lado de cá. Eu me senti, tudo que você falava, tipo, estava batendo profundo em mim. E, E e assim, pode Gleide, eu falar. acho que tudo isso que foi falado, né, que a gente fala, ah, reconstrução, tal, que legal, mas assim, é um processo difícil, porque muitas vezes você vai querer olhar para trás. Muitas vezes o seu cérebro, que adora gastar pouca energia, vai querer te levar para o passado. E aí é nesse momento que você tem que falar, não, não é isso. Meu lugar é aqui no agora, não é lá atrás. Agora. As Isso. coisas do passado vão te servir apenas para você lembrar das lições que você aprendeu, né? Perfeito. Como eu falei, senti muito amor de Deus por mim. Isso eu vou levar para sempre. E outras lições também. Então, o importante é a gente perseverar, não desistir, seguir em frente, olhar para frente e confiar em Deus sempre. A Samara está falando aqui que a gente tem que quebrar as pontes. Acho que é bem isso mesmo, né? Quebrar as pontes não tem volta. Você vai quebrar Exato. a ponte, você não vai ter como voltar para aquele caminho que você já saiu meio, É, né, destroçada. Então não é para olhar mesmo, não. Tem que. É o hoje. É é. isso, Natália. É só hoje. É um dia de cada vez, né? É hoje. Hoje eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Hoje eu preciso cuidar mais de mim. Quem é Sara Hoje, hoje? Quem é Sara hoje eu hoje? Uma não. pergunta para você, Sara. Quem é Sara hoje para que possamos te conhecer melhor? A Lori está perguntando. Hoje eu sou uma mulher que está mais forte, com certeza, e que tem buscado sabedoria do alto para seguir minha vida em diante. Tenho sonhos, tenho objetivos que antes eu não tinha. E é isso, eu quero viver os planos de Deus na minha vida, o que Ele tem para mim, onde Ele quiser me colocar, onde Ele quiser me usar, tô aqui. É tanto, gente, que ela aceitou assim de primeira. Eu convidei o Sara, vamos fazer uma live? Ela, vamos? Eu não sei o que eu vou fazer nela, mas vamos. É tipo assim, é uma forma de enfrentar mesmo. O que vier para mim, eu tô indo, né, Sara? A gente já Vamos lá, viveu vamos tanta. quebrar essa barreira, né? Esse bloqueio. Isso. A gente sabe que a gente só vai conseguir dar um passo à frente se a gente se jogar, se a gente der mesmo esse passo. Porque senão alguma coisa vai ficar amarrando, vai ficar segurando. Então, Natália, essa coisa tem que ser só hoje. É só hoje. Só hoje a gente. Esses minutos aqui pareceram uma eternidade até chegar, mas está sendo maravilhoso. E Mas por que está olha, sendo maravilhoso? Porque a gente está se expondo, não é isso? A gente exato. está E, fluindo. e uma coisa que me bloqueava muito também era assim, o perfeccionismo. Ai, quero fazer tudo certo. Ai, mas e se? E se? Gente, tem que Isso, tirar o se da vida, pelo amor de Deus. Tira o cortar se, esse. sabe? Uhum. Você nunca vai conseguir agradar 100% das pessoas. Nunca, nunca. Então, assim, é o que a Gleide falou. Se joga, tem vontade de fazer alguma coisa, escrever um texto, partilhar um pensamento, faz. Ah, mas e se tiver erro de português? Faz, erra. Não tem É problema, isso. você fez, né?
O importante é você não ficar improdutivo. Isso é É isso. importante. Porque a sua semente, aquilo que você está lançando, vai cair, com certeza, no olhar de alguém que está precisando ler, que está precisando escutar. Uma alma vai conseguir absorver aquilo. E se uma alma conseguir, uma pessoa conseguir absorver, já valeu a pena. Já é A um sua tesouro. exposição já valeu a pena, Exato. sabe? Você ter É dado isso. a cara a tapa. Então, eu tenho aprendido muito sobre isso. E a Grace me ajudou também. Que bom, Ela que é uma bom. grande incentivadora. Ô, Sara, você falando isso, eu me lembrei de uma coisa. Houve uma época que eu gosto muito de sorrir, já deu para perceber, né? Todo mundo me Sim. conhece pelo sorriso. Pode estar difícil como foi, eu tô lá sorrindo. E teve uma época que eu parei de sorrir porque incomodava os outros. E eu parei. E aquilo me fez muito mal. Foi um dos entulhos que eu carreguei durante muito tempo, porque eu ficava preocupada com o que o outro estava pensando de mim. E não dá, gente. A gente tem que botar a cara a tapa, dar gargalhada se quiser dar gargalhada, chorar se tiver com vontade de chorar, gritar se quiser gritar. A gente tem que ser a gente. Deus nos fez únicos. É isso que, assim, eu demorei a aprender, tá? Demorei, custou muito, custou-me bem, bem caro, mas eu entendi que eu sou única. Você é única, cada um que está aí é único. Deus nos fez a sua imagem em perfeição, a sua imagem Semelhança. e semelhança, assumiu a palavra, a sua imagem e semelhança, por isso nós somos uma perfeição para Ele, e é o que importa. Então, que nós sejamos autênticos, nós mesmos. Só que a gente fica tão preocupado com o que o outro vai falar, com o que o outro pensa, que quando a gente vê, a gente perdeu a essência daquilo que Deus realmente fez. E hoje eu acredito que eu dou gargalhada mesmo, eu sorrio mesmo, não tô nem aí. E aí, no meio dessa história, você vê que você acaba contagiando. Hoje voltei, as pessoas voltaram a dizer, é a da gargalhada, né, Lorena? É a que gosta de rir, gosto mesmo. Gosto porque eu acredito que o nosso Deus é um Deus de alegria. Deus nos fez para ter uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida alegre. E cada dia eu tenho mais certeza disso, que a gente tem que, mesmo nos momentos difíceis, pensar assim, eu tenho algo para aprender. Foi difícil? Tá dolorido? Mas eu tenho algo para aprender. A gente sempre tem algo para aprender e eu não acredito que alguma coisa é só ruim e acabou. Tipo, aconteceu comigo. Eu passei por uma doença gravíssima. Eu podia ter até morrido de pensar na morte. Mas eu não queria papo com coisa ruim. Eu só pensava coisa boa. Vinha na minha cabeça só, vou ficar boa e vou fazer um monte de coisa boa. E aí, estou aqui. É isso. Eu acredito muito que tem sempre. Depois de algo ruim, vem aí a nossa reconstrução. Não é isso, amiga? Verdade. Sara, alguém tem mais alguma pergunta? Quer perguntar alguma coisa para mim ou para Sara? Sara, quem é você aqui? A Lori está perguntando. Sara, casada, filhos, idade. A Gleide, ela já está sabendo que eu já me entreguei por aí, já andei falando quem eu era. A Lori está querendo saber mais de você. Eu sou divorciada, tenho 2 filhos. Como é o nome das crianças e idade? É a Rebeca e o Rafa. O Rafa tem 5 e a Rebeca 9. Isso nós duas nunca conversamos. Eu tenho um Rafa também. O É, meu Rafa, só que o meu ele é Rafa já é agitado. adulto. O meu Rafa já é adulto. Ele era agitado quando era criança?
Muito, ainda é. Ficou calmo? Ainda Ainda é. é? Ah, tá bom. Não, ainda é, ainda é agitado. Rafa, cadê você para se defender aí? Não, hoje eu escondi os dois porque eu falei, ó, não dá, não quero barulho e tal, então eu escondi. Ó, a Natália está falando aqui que é melhor fazer e não ter bons resultados do que não fazer nada. É isso. Pelo menos, só vai acontecer alguma coisa se a gente se movimentar. A gente tem que ter movimento. Certo, errado, não importa. É o movimento que vai fazer com que mude alguma coisa, com que você vá para uma outra etapa. Então, você tem toda a razão, Natália. Sara, você quer falar mais alguma coisa? Ó, pessoal, deixa eu só agradecer todo mundo que está aí, tá bom? Um prazer enorme recebê-los aqui. E, Sara, muito feliz da gente poder ter batido esse papo assim tão gostoso. Me senti super bem. E, assim, de verdade, eu já ouvi que amigos são tesouros. Inclusive na Bíblia diz que um dos maiores tesouros é você encontrar um amigo, porque o amigo te dá paz, te dá tranquilidade. E foi isso que eu senti aqui, tá? Você me passou a maior energia do bem, foi muito bom e eu espero que a gente faça outras conversas dessa, mas agora eu passo aí para você. Quer falar alguma coisa? Obrigada, agradecer a você que me incentivou demais a fazer essa live com você. Obrigada mesmo e eu acho que a gente está conectada certo, sabe? Eu acho que é isso. A gente tem que se conectar com pessoas assim que façam bem pra gente, que impulsionem a gente a fazer algo diferente na vida, a crescer, né? Mesmo que seja desafiador. Então, só agradecer a você, a todo mundo que entrou, que participou. E espero que alguma coisinha boa tenha ficado aí, né, no coração das pessoas que assistiram. É isso aí. Tá bom, gente. A gente vai encerrar aqui. Uma boa noite, mas mais uma vez, muito, muito obrigado por todos estarem aí, tá? Estou muito feliz por estar quebrando mais uma barreira aí que também me travava, não era só a Sara não, também me travava, e assim, a gente uma está dando força à outra, e eu acho que o objetivo aqui é bem esse mesmo. É por isso que é uma conversa para os amigos, uma conversa entre amigos. O objetivo é que a gente aumente essa rede de amizade e que a gente consiga transbordar o muito que Deus tem nos dado, que eu acho que o objetivo maior é esse mesmo. A gente tem recebido muito de Deus, é aquela coisa, se de graça recebi, de graça quero dar, não é isso, Sara? Sim, Eu exatamente. sei que você compartilha, a gente quer distribuir um pouco desse muito que a gente tem recebido. Obrigada, Verdade. obrigada a Obrigada, você, gente. Boa obrigada a noite. todo mundo, boa noite e valeu, gente. Estou encerrando, tá? Beijo. Tira uma Beijo. foto. Oh, é mesmo. Não vai esquecer. Mas eu já deixei gente incumbida para tirar, viu? Porque eu Ah, sou. então tá. Vou tirar outra. Foi. Tchau, gente. Boa Beijo, noite. tchau. Beijo. Obrigadão, pessoal. Obrigada. Tchau.